noite, seja bem-vindo a mais um programa ao vivo que conta bastante com a sua participação aí de casa pelas redes sociais. Vamos falar da proposta de reforma trabalhista. Dias de trabalho com limite de até 12 horas, possibilidade de jornada intermitente, o parcelamento das férias dentro da lei. Esses são só alguns pontos que poderão ser negociados entre patrões e empregados, segundo o texto da reforma trabalhista que tramita na Câmara. Essa reforma vai beneficiar o trabalhador? Ela vai gerar mais vagas de trabalho? Ou ela vai servir só para aliviar as contas do empregador? Para conversar sobre essa reforma trabalhista, eu e o Mauro Taliaferri contamos muito com sua participação. A gente está ao vivo, você pode usar as redes sociais, principalmente o Twitter, com a hashtag Mariana Godoy Entrevista, para mandar seu comentário e a sua pergunta, a gente está esperando, né, Mariana? E olha, Mariana? está com o tablet na mão, já está chegando muita coisa. Tem um monte aqui já. Recebemos hoje aqui o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, o Procurador-Geral do Trabalho, Ronaldo Curado Fleury, o relator da reforma trabalhista que está na Câmara, Rogério Marinho, e os deputados Vitor Lippe e também Orlando Silva, que fazem parte da comissão como suplentes, mas estão super ligados a todos esses assuntos de hoje, não é? Vai ser bom para a gente debater, vai ter vários pontos de vista, isso é importante. Vamos começar, então, com cada um dando a sua opinião. Eu começo pelo ministro. Boa noite. Trocaram a ordem aqui na minha ficha. Procurador, o senhor quase ficou com o nome do relator. Mas, ministro Ronaldo Nogueira, boa noite. Eu quero saber o seguinte, essa proposta, ela é importante que seja aprovada agora e por quê? A proposta ela vem ancorada em 3 eixos. O primeiro eixo é consolidar direitos. A nossa proposta não coloca em risco nenhum direito do trabalhador. Não há na proposta, por exemplo, proposição de aumento de jornada de trabalho. A jornada de trabalho permanece a padrão, 8 horas diárias e 44 horas semanais. Isso que a gente falou agora de 12 horas, até 12 horas diárias. Até 12 horas diárias, a CLT prevê o teto de 12 horas em casos excepcionais. O que nós haveremos de, através da proposta, quando permitimos que a convenção coletiva, que é um direito do trabalhador, ele escolher a forma mais vantajosa de executar a jornada de trabalho de 44 horas semanais. Por exemplo, tem categorias que preferem trabalhar 12 horas e folgar 36 horas. Assim como tem categorias que preferem executar a jornada de trabalho de 44 horas semanais, trabalhando de segunda a sexta e folgando no sábado e no domingo. O Procurador-Geral do Trabalho, Ronaldo Curado Fleury, é contrário a essa reforma, em alguns pontos ou a toda a reforma? Nós entendemos que essa reforma ela tem alguns vícios de princípio. Primeiro, foi uma reforma feita a proposta toque de caixa, né, violando convenções internacionais da OIT, que o Brasil é signatário, ou seja, é um problema, um vício de constitucionalidade na origem, e a proposta, como feita, ela tem uma série de imperfeições. Uma delas é a própria questão da jornada diária. Não há essa limitação na proposta. Como a limitação de 8 horas está na CLT e a proposta prevê a alteração da CLT, né, seria, sim, possível uma jornada de 16 horas por dia, 20 horas, se negociada, obviamente. Mas com quem vai ser negociada? Nós temos sindicatos fortes e temos sindicatos muito fracos no país. Mas os médicos já não trabalham assim? Médico faz... Jornalista faz pescoção na redação, mas médico faz plantão. Eles já não trabalham desse jeito? Não é só uma adequação à realidade? Bem, os médicos, na verdade, eles têm uma característica própria, que é o trabalho autônomo. Né? É muito difícil um médico contratado não ser aquele do sistema público. Normalmente é um autônomo, ele trabalha num hospital público, trabalha na sua clínica, então é diferente. O autônomo, ele trabalha quantas horas ele quiser, ele trabalha para si, né? E de acordo com o seu horário. O que nós temos que ver são imposições que vão ser feitas, ainda mais num momento de crise, onde qual vai ser a contrapartida que vai ser dada ao trabalhador? A manutenção do emprego. Ou seja, eu te mantenho vivo, em troca, você trabalha 16 horas, porque senão você vai ser demitido. O deputado Rogério Marinho é relator desse projeto que está tramitando na Câmara. São vários projetos que já passaram pela Câmara, um deles está no Senado, que é um projeto que a gente pode chamar do quê? De terceirização, 4330?
O senhor acredita que essa proposta já vai estar pronta para ser entregue quando? Para ser votada quando? Bem, boa noite, Mariana. Boa noite. Obrigado pelo convite, seus telespectadores, nossos companheiros aqui, debatedores, figuras ilustres aqui que certamente vão ajudar no aperfeiçoamento do projeto. Nós recepcionamos o projeto na Câmara, foi constituída uma comissão especial, já fizemos 8 audiências públicas. Eu acredito que esse processo de ouvir a sociedade, inclusive o nosso procurador Fleury já esteve conosco, eu estive com ele, tem contribuído para o projeto, apesar da sua postura nesse momento contrária, mas eu não tenho dúvida que ele vai contribuir para aperfeiçoar o instrumento e é muito bem-vindo, né? Nós esperamos que até meados do mês de abril possamos apresentar o nosso relatório. Meados do mês de abril. Vitor Lippe, deputado, acompanha todos esses detalhes, acompanha junto com a população um sentimento. Qual é o sentimento que o senhor acompanha junto aos seus eleitores? É a favor dessa reforma? Ou o que é que o senhor ouve das suas bases? Mariana, eu estou muito convencido que o Brasil precisa ser um país muito mais moderno do que é. Nós estamos muito diferentes do resto do mundo. Isso é muito ruim. Existe uma palavra fundamental para o desenvolvimento de um país, chama-se competitividade, a capacidade de competir, porque é isso que te dá a possibilidade das suas empresas darem certo. Porque quando as empresas não dão certo, vem o desemprego, vem o empobrecimento da população. Você precisa gerar riqueza. E o Fórum Econômico Mundial mostrou que o Brasil é o 81º pior país do mundo para você ter uma empresa. Nós estamos entre os piores países do mundo. Nós precisamos fazer algumas reformas, algumas mudanças para dar condição para o Brasil produzir, para os brasileiros que lutam para ter suas empresas com dificuldades, possam gerar mais empregos. E a gente vê isso no desemprego que nós temos hoje também. Mas nessas reformas, não tem um jeito de favorecer a criação de empregos sem penalizar o trabalhador? Não, pelo uma contrário. Uma carga horária maior, com menos direitos trabalhistas? Não. A nossa proposta não tira nenhum direito. Pelo contrário, ela só quer dar um pouco mais de segurança para quem dá o emprego, porque a gente sente hoje que as pessoas que estão dando emprego, os brasileiros que resolveram lutar muito para ter uma pequena empresa, uma empresa média, e não é fácil ter empresa, você imagina como é difícil, você tem que lutar muito para você ter alguma coisa e para gerar esses empregos, e nós precisamos que as empresas cresçam para gerar mais empregos, porque se nós pensarmos que aqui está bom, nós não vamos mudar nada, e eu acho que não. Tanto é verdade que nós fizemos uma pesquisa recente, o Brasil é o país que tem o maior número de conflitos no mundo trabalhistas. Nós temos 50 vezes, não é 50%, 50 vezes mais ações trabalhistas por ano do que a França, que é um país muito de um ativismo sindical forte, do que os Estados Unidos, que tem 50%, uma população maior que o Brasil. 50 vezes, é inacreditável. É o país recordista mundial em conflitos judiciais. Nós precisamos coibir só os exageros, nós queremos manter todos os direitos, mas estão existindo abusos. E há até uma denúncia de que há uma indústria, vamos dizer, das ações trabalhistas no Brasil. Isso aí também já é outro assunto. A gente vai falar um pouquinho sobre a justiça trabalhista hoje também. E o deputado Orlando Silva está também colaborando com esse relatório do deputado Rogério Marinho. Boa noite, Mariana. Boa noite. Boa noite, Mauro, amigos que participam do debate. Veja, Mariana, essa proposta de reforma trabalhista é uma crueldade com o povo brasileiro. Por quê? Quando você ouve essa conversa de que é modernização, porque na França é assim, nos Estados Unidos é assado. Primeiro que eu não moro nem na França nem nos Estados Unidos. E o povo trabalhador brasileiro mora no Brasil. O povo trabalhador brasileiro conhece, Mariana, a consolidação das leis do trabalho, a CLT, que é uma lei antiga e que foi evoluindo ao longo do tempo. O que é que o governo Temer está propondo? Que a CLT não valha, que o que valha seja um acordo entre o empregado e o empregador. Qual que é o problema? Quando vivemos uma crise, como é esse momento de muita crise, muito desemprego, o trabalhador aceita qualquer coisa para manter o emprego. Por isso que é uma crueldade, no momento da crise que o Brasil vive, que não foi o trabalhador que criou, o governo criou a crise. E aí o trabalhador vai pagar o pato, mudando a lei do trabalho e tirando direitos dele. Nenhum governo fala que vai tirar direito do trabalhador, mas na prática está sob ameaça as 8 horas diárias de trabalho, podem querer botar o sujeito para trabalhar 12, e pense que o trabalhador do Brasil é 2 horas de casa para o serviço,
2 horas de serviço para casa. E trabalhar 12 horas é dose para leão. Essa proposta é muito ruim. Se morar em São Paulo e depender do transporte público, tá lascado, né, Mauro? O que está chegando aí pelo Twitter? Olha, tem uma pergunta, eu queria até endereçar ao ministro, que vai muito na linha do que o deputado Orlando Silva está falando. O Pedro PH, ele comenta o seguinte: são quase 14 milhões de desempregados e sindicatos sem força. A gente sabe que quando a gente tem uma gama maior de desempregados, a negociação com o empregador é mais difícil para o empregado. E a reforma das leis trabalhistas está priorizando a questão justamente da negociação entre trabalhadores e empregados em detrimento do que está no texto da lei. Então ele pergunta se o empregado não vai ter que aceitar tudo que o empregador impuser a ele. Tá. Primeiro eu quero reiterar aqui que nunca esteve, não está e não estará na proposta do governo aumento de jornada de trabalho. A jornada de trabalho permanece a padrão 8 horas diárias e 44 horas semanais. Os acordos coletivos são previstos na Constituição e na CLT e já são praticados. Ocorre que acordos coletivos hoje, depois no futuro, com base em outro entendimento legal, cláusulas do acordo coletivo são tornados nulos, trazendo insegurança jurídica nessa relação entre representação patronal e trabalhador. Também, a nossa proposta para prestigiar a convenção coletiva não é para revogar direitos, mas para possibilitar ao trabalhador escolher a forma mais vantajosa para o trabalhador usufruir desses direitos. Mas essa escolha vai ser do trabalhador ou vai ser da empresa? Porque o que me preocupa é o seguinte, esse projeto é aprovado, e aí, ao invés de se criarem novas vagas, as vagas já existentes serão transformadas em vagas com essas novas regras. Isso não significa exatamente uma abertura de novos postos de trabalho. Essa é uma preocupação apenas. Por favor, procurador. Mariana, você me permite? O grande problema é que nos momentos de crise são os momentos em que o trabalhador mais precisa de proteção. Em todos os países que viveram crises, como a brasileira, por origens diversas, mas viveram crises, em que se buscou alternativas, formas mais, vamos chamar assim, simplificadas, com menos direitos, menos protegidas de contratação, ao invés do aumento de emprego, houve o quê? Houve a simples troca de empregos protegidos por desprotegidos. Há um estudo feito pela Organização Internacional do Trabalho com 63 países, onde mostra que isso aconteceu em todos os países em que houve essa mudança. Tanto que vários países já estão caminhando no sentido contrário, voltando a proteger os empregados por medidas legislativas, como Portugal. Hoje eu estava vendo que a Itália vai proibir o trabalho intermitente, que aqui no Brasil é visto como modernidade, lá eles estão regredindo. O trabalho intermitente, vamos explicar para o nosso telespectador, o trabalho intermitente é aquele em que ele tem uma relação com o contrato. Jornada móvel. É uma jornada móvel, trabalha quando precisa. Isso seria um benefício para o trabalhador na visão da Câmara? Olha, a gente escuta muito falar, acabamos de ouvir o procurador falar de um estudo da OIT em 60 e tantos países. Eu tenho dito aqui aos nossos debatedores que têm ido à nossa Câmara que existem estudos para todos os gostos. É um copo meio cheio ou meio vazio, dependendo do ângulo que você olha. Então, a posição do procurador é respeitável, é científica, ele é uma pessoa que tem responsabilidade do que fala, mas existem outros ângulos do estudo que são apresentados. Então, a questão, por exemplo, da jornada intermitente, nos Estados Unidos, por exemplo, já que a gente está comparando com 63 países do mundo, existe desde 1938. Então, uma boa parte da população americana tem por hábito fazer o trabalho intermitente. Você assiste um filme, encontra um adolescente trabalhando nas suas férias escolares, num supermercado, no McDonald's da vida, já que a gente falou a respeito aqui de uma lanchonete. E o horário flexível é uma coisa absolutamente normal no mundo do trabalho. O Brasil, a exemplo de outros países do mundo, recepcionou uma série de mudanças na relação do trabalho. A CLT é um molde.
ele não pode caber exatamente em todas as relações do trabalho, dada a diversidade e as mudanças geométricas que ocorreram no mundo. Eu quero saber do ministro se foi feito um estudo para mostrar de que maneira essa flexibilização ou essa proposta de reforma aumentaria o número de vagas de trabalho. Tu veja bem, primeiro eu preciso reiterar aqui para tranquilizar o trabalhador. Porque a proposta encaminhada pelo governo não tira direito do trabalhador. Pelo contrário, nós queremos trazer segurança jurídica para que esses 13 milhões de trabalhadores que não têm um endereço para trabalhar, eles possam ter a oportunidade de ter acesso ao seu trabalho. Não há indignidade maior do que a pessoa não ter direito a um endereço para trabalhar. Eu desafio, Mariana, quem leu a proposta, indicar um dispositivo da nossa proposta de lei que aponte ali que nós estamos tirando direito. Primeiro, a nossa proposta não é com base no conceito acordado sobre o legislado. Nós estamos dando força de lei para as convenções coletivas que já existem. Portanto, depois, no futuro, outro entendimento legal torna nulo as cláusulas das convenções coletivas que já ocorrem. O padrão trabalhar 12 horas por 36 horas já acontece hoje. Categoria dos vigilantes, categoria dos profissionais da área da saúde. A nossa proposta não prevê aumento de jornada para 16 horas. O limite de 12 horas está previsto na CLT. A convenção coletiva não terá força de lei para revogar direito. O direito do trabalhador, que está especificado no artigo 7º da Constituição e da CLT, esses direitos eles estão preservados. Então é o seguinte, o que a proposta pretende é fazer com que aquilo que ficou acordado entre os trabalhadores e a empresa depois não possa ser discutido na Justiça, porque a gente tem um número gigantesco de ações na Justiça. Há 2 anos, em 2015, a Justiça do Trabalho recebeu um número recorde de ações contra as empresas. Eram funcionários ou ex-funcionários pedindo, entre outras coisas, indenizações, verbas rescisórias. Será que uma reforma trabalhista também poderia desafogar esses tribunais? Ariana. R$80. Vamos ver esse VT, Isso é o que sai do seu bolso todo ano para bancar a Justiça do Trabalho. O valor pode parecer pouco em um setor que teve receita de R$2,7 bilhões em 2015. Mas as contas dessa justiça quase não fecham. A arrecadação dos tribunais diminuiu 47% entre 2009 e 2015, enquanto os gastos cresceram 9%. Aí fica difícil manter um sistema que precisa de mais de 16 bilhões para continuar funcionando. A maior parte dessa cifra astronômica é para manter salários de juízes e servidores que vão cuidar, entre outras coisas, de processos trabalhistas. Processos que, aliás, não param de chegar. Só em 2015, a Justiça do Trabalho recebeu 2,6 milhões de novas ações, um recorde histórico num período marcado pela recessão e o alto desemprego. As principais reclamações dos processos diziam respeito a verbas rescisórias, indenizações por danos morais, pedidos de equiparação salarial e o pagamento de férias. O problema são os custos associados às disputas judiciais, que eles não estão previstos, né? Então, assim, você dividiu as férias em 3 períodos. Isso não está previsto na lei. Dá uma ação trabalhista, você tem que indenizar. Ou a fiscal do trabalho imagina que essa posição está errada, abre um inquérito e multa a empresa. Essas coisas que a gente precisa permitir a negociação. Uma das polêmicas da reforma é a questão do diálogo entre empregado e empregador. A proposta prevê que alguns pontos que forem discutidos pelos trabalhadores com as empresas prevaleçam sobre o legislado. Com isso, acordos feitos pelas categorias passariam a ter força de lei. A proposta que está sendo formulada pelo governo, ela tenta inviabilizar a ação do sindicato ao estabelecer a negociação por empresa. E, portanto, essa construção de classe trabalhadora, de categoria profissional, fica em segundo plano. Na semana passada, representantes das centrais sindicais e de entidades patronais participaram de uma audiência pública na Comissão da Reforma Trabalhista na Câmara dos Deputados. E os dois lados parecem longe de um consenso. Aumentando a jornada de trabalho diária
e com outras medidas, na verdade, esta pretensa reforma vai reduzir ainda mais as possibilidades de trabalho e emprego no Brasil. O que esse projeto tenta trazer é justamente, através da negociação coletiva, a expressão verdadeira da vontade de quem gera riqueza no país, que é o trabalhador e o empresário. Para este consultor, o jeito de superar a crise e manter o emprego é encontrar um ponto de conciliação que não tire direitos dos empregados, mas não sacrifique o bolso do empregador. Daria mais segurança jurídica às empresas e, a meu juízo, aumentaria os postos de trabalho. Vamos ouvir então a opinião do deputado Orlando Silva e do deputado Vitor Lippe, porque é o seguinte: dar mais segurança jurídica, a certeza para o empregador de que ele não vai ser processado, de que ele não vai ter um custo extra, de que ele não vai falir por causa de ações trabalhistas, isso não é importante para gerar empregos? Veja, o ministro tem muito boa vontade, mas ele diz assim: não queremos retirar nenhum direito. Ora, se o governo não quer tirar nenhum direito, para que mudar a lei? Essa conta não fecha. Deixa a lei como está. Porque o problema, Mariana, é que na relação entre o trabalhador e o empregador, o trabalhador é a parte mais fraca da relação. E, não foi dito aqui, mas está se propondo acabar com o sindicato, porque está se propondo eleger representantes de trabalhador na empresa, para que a negociação seja feita dentro da empresa, entre um funcionário, um grupo pequeno, e uma empresa que muitas vezes é muito grande. Olha, isso sobre enfraquece isso, o sindicato. O Neri Santana diz o seguinte: os sindicatos não defendem mais os trabalhadores, os sindicalistas enriquecem e não cuidam da categoria. Qual é o problema de uma comissão de funcionários que conhecem, portanto, a realidade daquela empresa? Qual é o problema de uma comissão fazer essa representação? É que ela vai ser fraca, vai ser pequena, terá pouca força. Uma coisa é haver uma grande reunião de trabalhadores de uma categoria para se mobilizar, reivindicar direitos. Outra coisa é uma unidade, uma empresa que tem 30, 40 funcionários, que tem menos força para pressionar. Por isso que essa ideia de que não vai tirar direito é conversa fiada. Se não for para tirar direito, o governo não precisava mudar nada. O povo quer que a CLT continue como está desse jeito. E a parte do trabalhador é a parte mais fraca. O governo quer reforma trabalhista para tirar direito sim, e é perverso, porque é no momento de crise. Pelo amor de Deus, o governo Temer devia se preocupar com o povo que na crise tem desemprego e não pode sofrer mais. Vitor Lippe. Bom, eu respeito muito o deputado Orlando Silva, mas não concordo com nada do que ele falou. Porque em nenhum momento, Mariana... O trabalhador não é a parte mais fraca numa negociação? Não, mas não é isso. Mas isso não tira direito de ninguém. Quem é que vai autorizar 16 horas ao dia, como foi dito aqui? Isso nunca vai acontecer. E quando foi dito aqui 12 horas, é em regime de plantão. Isso, olha, desde que eu estou na vida pública há muitos anos, eu sempre vi os profissionais de saúde, os profissionais de segurança, os policiais, todos eles trabalham regime 12 por 36. Então, ele está trabalhando 12 porque depois ele folga 3 dias, porque isso é bom para ele também. Ele prefere fazer assim. Então, qual é o problema disso fazer? Foi dito aqui várias vezes pelo ministro, não mexe em nenhum direito do trabalhador. Sabe o que vai acontecer? Eu tenho certeza. Vai dar uma condição melhor para se encontrar o equilíbrio, como foi dito aqui. E o equilíbrio é quando é bom para todo mundo. E sabe qual é o melhor equilíbrio? É preservar os empregos, é ampliar os empregos, né? É dar condição para as empresas, porque só as empresas dão emprego. Não são as pessoas que estão aqui que dão emprego. É o seguinte, a gente mostrou há pouco quanto custa a justiça trabalhista e ela custa uma fortuna bilionária num país como o Brasil, numa época de crise. Não seria importante rever esse... do que a gente chama, hein, Mauro? Em torno de 18 bilhões o custo da justiça trabalhista para 8 bilhões que são gerados por ano em indenizações. Então tem 10 bilhões a mais aí que nesse caso o país, entre aspas, estaria perdendo. A ação trabalhista virou uma indústria, um jeito de ganhar dinheiro fácil? Não, Mariana. Na verdade é o seguinte, o brasileiro, por natureza, ele tem uma tendência à judicialização. Se nós pegarmos os números da Justiça do Trabalho, quantas ações existem hoje, não chegam a representar 15% das ações que existem no país, em todas as justiças. A justiça estadual, que é a justiça comum, como a gente chama, penal, civil, de família, sucessões, comporta 70% das ações. É muito mais cara que a justiça do trabalho. Opa, então vamos acabar também com a justiça comum. Esse raciocínio não se aplica. Na verdade, a justiça do trabalho, ela é uma justiça
que demanda muito do Estado? Sim, demanda, porque ela é demandada pelos trabalhadores. 50% das ações trabalhistas são decorrentes de, foi até mostrado aqui, de verbas rescisórias, que as empresas não pagam as verbas rescisórias ou pagam de forma irregular. Se a fiscalização do trabalho no Brasil tivesse o seu corpo completo, hoje o déficit, se não me engano, é 40% dos auditores fiscais, ou seja, faltam 4 auditores fiscais para cada 10 no quadro. É muito pequeno o número de auditores fiscais. E se tivesse um poder de coerção maior, como ocorre nesses países citados se o pelo auditor deputado, fiscal do trabalho, se o auditor conseguisse multar na hora, se tivesse mais poder, as empresas não abusariam? Você pegar países como, por exemplo, a Irlanda, não pagou salário, vai preso. O empregador vai preso. Aqui Talvez no Brasil, isso recentemente, a gente teve, o governo abriu a possibilidade do trabalhador que tem conta inativa do Fundo de Garantia resgatar esse valor, resgatar esse dinheiro. Muita gente, quando foi resgatar o dinheiro, percebeu que o antigo empregador não tinha feito esse depósito, apesar de ter recolhido esse dinheiro. São 200 mil empresas que devem para 7 milhões de pessoas, de trabalhadores. Quer dizer, quase 200 mil empresas devendo o FGTS dos seus funcionários. Do trabalho, francamente. São 7 milhões. Mas por que isso acontece, Orlando? Porque a fiscalização, como disse o promotor, ela não é feita adequadamente. É porque não dá para santificar. O meu colega falou assim, não, mas quem gera emprego é a empresa. Ótimo, aplauso. Nós queremos que as empresas gerem mais empregos. Agora, que se cumpra a lei. Se a lei fosse cumprida plenamente, não ia ter contencioso na Justiça do Trabalho. Essa que é a questão. Cumprir a lei. Nós temos aí, Maria. Eu quero ouvir o relator, que está quietinho aí. O relator é gaúcho, mas parece mineiro. Não, sou norte Rio Grande, Potiguar. Potiguar. É do Rio Grande do Norte. Olha, Mariana, primeira coisa para deixar claro para o nosso telespectador é que essa é uma lei ordinária. Então, mesmo que houvesse a vontade do legislador, que não há, essa conversa de que se pode mudar direito individual do trabalhador é impossível. Uma lei ordinária não se contrapõe à Constituição Federal. Os direitos do trabalhador, a partir de 1988, foram consolidados na Constituição, no artigo 7º, em mais de 3 dezenas de parágrafos. Então, esse é um primeiro ponto. É claro que o discurso ele é livre, ele faz parte do processo, é bom para a democracia, é saudável, mas tem que ficar claro, nós não podemos, através de uma lei ordinária, alcançar a questão dos direitos individuais que estão no artigo 7º da Constituição. O segundo ponto que é importante colocar para o nosso telespectador é uma pergunta que o nosso companheiro Orlando faz aqui com muita pertinência. Bonito discurso, viu, Orlando? Gostei. Muito obrigado. Você, como Espero sempre, que te faça refletir sobre as ideias. O Orlando pergunta, por que mudar a lei? Se a lei ela é boa, a CLT e tal. Mudar a lei, Orlando, porque apesar de nós vivemos num país em que a Constituição aponta o caminho do acordo e da convenção, a CLT aponta o caminho do acordo da convenção, os acordos que são extremamente salutares, porque é uma negociação entre as partes, como você colocou, quem está na empresa sabe qual é o problema da sua empresa, e no momento de bonança, de fartura, a empresa pode, evidentemente, propiciar um salário a mais, a produtividade maior. E no momento de dificuldade, ela quer preservar aquela mão de obra que tem, porque é ruim para ela demitir o trabalhador. A mão de obra foi qualificada, foi treinada. É ruim para o trabalhador perder o emprego e é ruim para o país que essa situação se estabeleça, porque quem perde é a sociedade como um todo, porque alguém está deixando de consumir, né, de ser um ator ativo na sociedade. Então, o que o governo quer com isso é dar segurança jurídica, inclusive com validade em decisões do Supremo Tribunal Federal, que já apontou nesse sentido, da prevalência do acordado sobre o legislado. Inclusive em 2016, na última decisão do pleno do STF. Então, o que o governo quer é deixar claro que a Constituição, que a lei ordinária e que as decisões do STF têm que dar segurança jurídica aos acordos que são feitos entre trabalhadores e empresários. Tem um ditado que diz o que é combinado não é caro, né? Combinado não sai caro. Combinado não sai caro. Bom, esta semana o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, criticou a Justiça do Trabalho, disse que ela não deveria nem existir. Agora nós vamos ver uma entrevista exclusiva do Rodrigo Maia, o nosso repórter Eric Klein, em Brasília, e você vai ver como o deputado avalia esse texto atual da reforma trabalhista.
Oi, Mariana, nós estamos com o deputado Rodrigo Maia, presidente da Câmara, que gentilmente nos recebeu aqui na residência oficial para entrevista exclusiva sobre a reforma trabalhista. Deputado, o senhor tem adotado uma posição firme em relação à reforma trabalhista. O modelo atual já está esgotado? Não dá mais para ficar como está? Olha, a gente está vendo que as leis trabalhistas que foram criadas, aliás, a própria Justiça do Trabalho criada na ditadura de Vargas, né? E que veio ao longo dos anos se aperfeiçoando, criando cada vez mais salvaguardas aos trabalhadores, que sempre são positivos, proteger o trabalhador é sempre positivo, mas chegou num ponto que a própria ideologia dentro da Justiça do Trabalho, o excesso de leis, né? Essa confusão de leis acabou gerando, na verdade, mais problemas para o trabalhador do que solução. Então, acho que está na hora da gente modernizar a legislação, da gente ter uma legislação, né? Ninguém está preocupado em ter uma legislação que não proteja o trabalhador. Eu acho que a maior preocupação do empregador é ter clareza nas leis, o que pode e o que não pode, porque todo mundo se adequa. O problema hoje é que você cumpre tudo direito e, de repente, no dia seguinte, a Justiça do Trabalho vai, como nos restaurantes do Rio, te condena a pagar uma indenização de 400, 500 mil reais. O que acontece? Um sai beneficiado, o restaurante quebra e tem 30, 40 desempregados. Então, acho que a modernização da legislação para outro momento que o Brasil vive, para outro momento das relações entre empresários e empregados, ela precisa ser modernizada, ela precisa avançar, ela precisa dar mais segurança para que os investidores e as empresas voltem a gerar emprego no Brasil. O senhor estava falando da Justiça do Trabalho, o senhor fez críticas, né, ao TST. Para o senhor, o Tribunal do Trabalho é um atraso para o país hoje? Olha, eu não fiz crítica ao TST, eu fiz crítica exatamente esse enorme emaranhado de proteção que é utilizada de forma subjetiva pelos juízes. Como eu disse, no Rio, antigamente, a gorjeta não era incorporada numa indenização, passou a ser. Uma grande rede de pizzas no Rio de Janeiro quebrou, parece uma coisa pequena, mas são ali 300 empregos. Né? Então, por quê? Porque a Justiça do Trabalho interferiu demais e gerou uma indenização indevida. O presidente do TST é um cara ótimo, uma pessoa ótima, ele tem uma visão, sim, dessa linha, ele acha que precisa ter mais segurança jurídica, modernizar a legislação, ele não é contra. Então, não estou falando dele, do doutor Ives Granda, que é um homem de bem, um homem que pensa de forma correta a questão do trabalho. A minha crítica foi porque são 5 mil juízes, de 15 mil, 16 mil no Brasil como um todo, que são específicos para a Justiça do Trabalho, talvez eles pudessem estar incorporados à Justiça Federal e à legislação trabalhista também, para que se pudesse, inclusive, avançar em outras áreas que há déficit de juízes. Mas a minha crítica foi porque as empresas não suportam mais, né, o volume permanente de ações. Ontem eu fui a São Paulo com o governador Geraldo Alckmin, depois fui na casa de um amigo meu que é empresário. Ele chegou na sala já com um documentinho que ele tinha acabado de receber da Justiça do Trabalho. Ele falou: Rodrigo, isso aqui é todo dia. Eu recebo uma notificação da Justiça do Trabalho em casa. Então, isso gera uma insegurança e desestimula o empresário a gerar emprego para os trabalhadores. Então, o que parece bom acaba sendo ruim para o trabalhador. E qual a sua avaliação da proposta da reforma trabalhista enviada pelo governo? O senhor acha que é tímida? Dá para expandir um pouco mais, discutir um pouco mais? Olha, do meu ponto de vista, ela é tímida, né? Nós indicamos um relator, né? A presidência que indica em comissão especial, mas junto com os líderes, claro. Nós indicamos o deputado Rogério Marinho, que tem uma visão muito moderna em relação a esse tema. Foi por isso que ele foi escolhido, exatamente para poder avançar mais. O presidente Michel Temer gostaria de ver a sua proposta limitada ao que foi encaminhada, até porque ele fez um bom acordo, né, com algumas centrais sindicais, mas eu acho que a Câmara tem a obrigação de pensar além, não apenas o negociado sobre o legislado, mas vamos avançar mais, vamos avançar no trabalho intermitente e outros temas que o deputado Rogério Marinho está estudando e certamente serão incorporados à proposta. Para finalizar com o senhor acha que haverá muitas dificuldades para a aprovação da reforma? De onde o senhor acredita que virão as maiores pressões? Não, acho que tem um debate ideológico que é legítimo, é democrático, né? Alguns entendem que essa legislação ela precisa ser, inclusive, mais aprofundada, fortalecida, os partidos de oposição. É legítimo, cada um tem uma visão de Brasil, de mundo diferente. Então, eles vão fazer o discurso, o debate, mas eu acredito que hoje, no Brasil, está muito consolidada a tese que esse emaranhado de leis, de proteções, que no fundo não são verdadeiras proteções, essa insegurança que a Justiça do Trabalho hoje gera, né, exatamente pelo grande volume de leis e confusas,
eu acho que há uma conscientização da sociedade de que isso precisa mudar, que a fiscalização precisa continuar acontecendo, né, que aquele mau empregador precisa ser punido, mas que o bom empregador precisa ter tranquilidade para contratar. A pessoa que quer contratar, que quer gerar emprego no Brasil, os que já estão no Brasil, aqueles que querem investir no Brasil, eles precisam ter segurança jurídica para investir. É o que não tem hoje. Então, acho que essa conscientização já tem na Câmara dos Deputados. Acho que a gente vai ter uma votação, claro, com um embate da democracia, graças a Deus vai ter um embate, mas eu estou muito confiante que nós vamos votar a terceirização semana que vem. Na primeira quinzena de abril, nós vamos votar essa modernização das leis trabalhistas e depois vamos votar a reforma da Previdência. Tá certo. Essa foi a posição, então, do deputado Rodrigo Maia, presidente da Câmara, numa entrevista exclusiva para o Mariana Godoy Entrevista. Obrigada ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Obrigada ao Eric Klein de Brasília. Você viu que Rodrigo Maia levantou várias questões. A gente está recebendo um monte de tweets, Mauro. Eu tenho pergunta, tem pergunta da internet, você tem as suas. Rodrigo Maia disse que esse é só o começo, vai ser ampliado. Será? Depois dos comerciais, a gente volta com nossos convidados para falar sobre a reforma trabalhista. Aproveita esse tempinho para fazer a sua pergunta. Até já. Voltamos a falar sobre o projeto de reforma trabalhista que está na Câmara, assunto que tem chamado bastante a sua atenção. Temos muitas participações. O André Bicalho diz que é claro que a CLT precisa ser flexibilizada, mas ela não é a culpada pelo desemprego, a culpa é do Estado. O país encolheu 10 anos e foi isso que causou o desemprego, não a CLT. Opinião do advogado André Bicalho, que participa sempre aqui do nosso programa. E sobre o que disse Rodrigo Maia ao nosso repórter Eric Klein, relator Rogério Marinho, ainda vem mais ampliação? O projeto do governo fica do jeito que está ou vai ser acrescentado? O presidente da Câmara disse que ele está tímido, um projeto ainda tímido, que as reformas podem ser aprofundadas. Olha, o que o presidente fala é o que é consenso praticamente em boa parte da sociedade brasileira. Até aqueles que pensam que não deveria haver reforma acham que é necessário ajustes, modificações, né? Porque nós falamos há pouco aqui da questão do excesso de judicialização. Você falou de 2015, 2016, isso aumentou em mais de 1 milhão. Eu acho que são em torno de 4 milhões de ações em 2016. De 2 milhões aumentou para 4 milhões e meio. Nós temos 1 milhão de ações só de danos morais, né? Por exemplo, teve um episódio recente do Bradesco a semana passada, em que o Ministério Público do Trabalho solicitou 8 bilhões de reais de indenização por duas demissões. A gente tem uma reportagem sobre esse caso da Justiça do Trabalho. E a condenação foi de 800 milhões. Vamos ver o que aconteceu com o Bradesco, então. A decisão tomada pela 20ª Vara do Trabalho de Porto Alegre aceitou denúncia do Ministério Público que acusou o banco de demitir 2 funcionários como represália a uma ação trabalhista aberta pelo pai deles, ex-gerente do Bradesco. Na condenação, a juíza entendeu que a dispensa arbitrária dos funcionários por ação trabalhista repercute na relação do banco com outros funcionários e que, além de ter caráter punitivo, possui efeito pedagógico para os outros funcionários, já que o receio de sofrer represálias limitaria a liberdade de acesso ao judiciário dos outros empregados. A Justiça determinou indenização de 1% do lucro do Bradesco entre os anos de 2008 e 2012. O valor foi estipulado em 800 milhões de reais. Em nota, o banco informou que vai recorrer e diminuiu o impacto da condenação. De acordo com o Bradesco, a possibilidade que este valor seja mantido em instâncias superiores é mínima. E mesmo que isso aconteça, o valor não põe em risco a situação financeira do banco. Só em 2016, o Bradesco lucrou 17 bilhões de reais. Nenhum valor vai pôr em risco a situação financeira de um banco como o Bradesco. Mas seria bom que ele ficasse também esperto para não tratar o funcionário desse jeito, né? Vamos lá, Rogério. Certamente ele vai fazer o contraditório em relação a esse tema. Veja, nós não estamos entrando no mérito da questão. É evidente que se há um assédio moral contra o funcionário, o empregador precisa ser punido. Agora, nós não podemos tratar o empregador no Brasil como um adversário, um predador, um ser nocivo a ser exterminado. Então, é necessário que se estabeleçam parâmetros, até para que haja segurança jurídica. Se o banco vai pagar 800 milhões de reais, não vai colocar em risco a situação do Bradesco. Puxa vida.
há uma clara desproporção entre o dano causado e o valor que está sendo colocado. Então, a nossa preocupação aqui, e é evidente que a gente vai buscar, junto inclusive ao próprio MPT, ao Judiciário, aos operadores do direito, formas de melhorar e tornar mais claras as regras, porque é bom para quem julga, é bom para quem fiscaliza e é bom para quem está empregando. Procurador. Mariana, essa ação, na verdade, não se trata de um assédio moral dos empregados demitidos. É um assédio moral contra toda a coletividade dos trabalhadores do Bradesco, porque quando dois são demitidos em clara represália, o pai deles ter entrado com uma ação contra o Bradesco... E, gente, ser gerente de banco não é simples, não. Ele trabalha de casa, ele recebe telefonema dos clientes, ele não tem horário então, de... O pai entrou com a ação, os 2 filhos foram demitidos por esse fato. E esse é um assédio moral contra todos os trabalhadores dessa empresa, contra toda a sociedade e contra o próprio Poder Judiciário. Porque se trata, na verdade, de uma forma de inibir os trabalhadores que acessem a justiça. Isso é um atentado contra a democracia. Aliás, temos vários tipos de atentado. A questão do trabalho escravo. A gente vive num país onde a gente tem trabalho escravo. Um dos nossos telespectadores disse exatamente isso. Como é que a gente está discutindo reforma trabalhista num país que ainda tem trabalho escravo? Temos trabalho escravo, tem uma condenação recente agora da Odebrecht. 30 milhões. A condenação da Odebrecht foi por uma coisa que aconteceu em Angola, só que os trabalhadores eram brasileiros. A Odebrecht foi condenada a pagar 30 milhões em indenizações a trabalhadores que foram levados para Angola para trabalhar, e lá tinha uma situação completamente adversa, né? E eu até aproveito, Mariana, para até aproveitar a presença do ministro, né? O ministro já está em mora com o Poder Judiciário, que deveria ter publicado a lista, chamada lista suja, que já foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal como preenchendo todos os requisitos legais do direito ao contraditório, tudo. O Supremo já falou, pode publicar, está correta a lista, a portaria está correta. E desde então, não há publicação. Agora houve a condenação judicial determinando a publicação... A lista das empresas dos trabalho escravo no Brasil. Exatamente, a chamada lista suja. Essa é uma pergunta do Lion Castro. Como se anteontem. explica a intenção de proibir na Justiça a divulgação dessa lista de trabalho escravo no Brasil? O ministro pode dizer... Tem algum motivo para isso? Tem 2 aspectos que nós precisamos observar com muita responsabilidade nessa questão. Primeiro, com base à Lei de Acesso à Informação, a Lei de Acesso à Informação foi aprovado pela Casa Legislativa tendo a sanção presidencial. O Ministério do Trabalho tem informado a todos aqueles que requerem o rol das empresas que foram autuadas por terem práticas análogas ao trabalho escravo. Quer dizer, quem pergunta recebe a resposta. Recebe essa informação. Agora, no que diz respeito ao cadastro, se nós observarmos a hierarquia das leis, Constituição, lei complementar, lei ordinária, decreto e portaria. No meu entendimento, salvo melhor juízo, e nós estamos buscando melhor juízo nessa questão, quando uma norma produz efeito que atinja a moral, o patrimônio ou a honra do administrado, sem que esse tenha tido o amplo de direito de defesa no processo legal, nós precisamos ter um certo cuidado. Quer dizer, o Ministério não quer ser leviano de publicar uma coisa que ainda não chegou ao fim. Se uma portaria que é de natureza monocrática, interministerial, assinada por 2 ministros, possa colocar com uma marca permanente ao administrado de que ele tem uma prática que supostamente venha a ser nociva, isso vai interferir em toda a cadeia produtiva, vai interferir em todos os negócios, vai interferir nas exportações. Agora, o ideal seria que a gente tivesse mais fiscalização no Brasil. A própria lista já é resultado de uma ação de fiscalização permanente do Ministério do Trabalho. Os nossos fiscais
bravamente atuam e continuam atuando, e nós vamos continuar atuando para combater essa prática nociva. Mariana, é importante. Deixa o Orlando Silva falar. Mariana, Vamos lá, Orlando. Mariana, eu tenho uma preocupação, que é o seguinte: você fez uma questão, abrindo o quadro, depois da entrevista do presidente da Câmara. Presidente da Câmara. Presidente da Câmara. Ele falou que o negócio vai ampliar. Está muito pouco, tem que crescer. Está muito tímida essa reforma. E você perguntou ao relator que escapuliu... O que é que vai aumentar? E o relator escapuliu da sua pergunta. É preciso que as pessoas saibam aonde mora o perigo. E aonde mora o perigo? O começo do projeto, essa conversa aqui, tem que modernizar, tem que olhar para a França, para os Estados Unidos, veja bem, etc. Aí o presidente da Câmara vem e fala, não, está pouco, tem que avançar na proposta. Aí quando vai votar no relatório no plenário da Câmara, aparece um monte de novidade. É aí o risco de retirar direitos. A gente tem, na verdade, um projeto na Câmara, tem um no Senado também, não tem? Isso é a terceirização, que é um outro assunto gravíssimo, Mariana, porque, veja, a Câmara, no ano passado, 2015, votou uma lei para regular a terceirização. Agora, a Câmara quer votar de novo, ou seja, o Senado tem um para votar lá, a Câmara quer votar um outro projeto, e vai ser o casamento de cobra com jacaré. Por quê? Porque o Senado e a Câmara vão votar a proposta do mesmo assunto e deixar para o presidente retalhar um projeto e outro. E o que é que vai vir? Um Frankenstein. Um Frankenstein com trabalho temporário generalizado, precarização total das relações de trabalho, o que vai prejudicar até mesmo a saúde do trabalhador, pode ficar em risco com esses projetos. Por isso, o perigo mora aí. Deputado Vitor Lippe, eu sei que o senhor defende essa proposta de reforma trabalhista, mas não é estranho que a gente tenha uma proposta para defender o trabalhador que tenha sido sugerida pelos empregadores? Mariana, eu sou médico de formação, uma das minhas especialidades é saúde ocupacional. Eu trabalhei dentro das empresas para melhorar as condições de trabalho. Nós não estamos dizendo isso, volto a dizer, ninguém vai tirar direitos de ninguém. Se tem alguma coisa que me deixa feliz, é o funcionário estar feliz. Agora, nós temos que corrigir os excessos, aquilo que está prejudicando as empresas. Vou falar alguns números para vocês, porque discurso qualquer um faz. O Bradesco não vai à falência pagando 800 milhões, mas se fosse numa outra empresa, ia quebrar a empresa, óbvio. Então, vamos lá. O número de empresas, você sabe que tem uma empresa no Brasil, a grande maioria das empresas no Brasil, mais de 80% são de brasileiros que lutaram muito para ter uma empresa. Trabalharam um final de semana, em vez de eles irem se divertir, como todo mundo faz e é justo, eles foram trabalhar final de semana, pegaram o dinheirinho que tinha, foram buscar financiamento, sabe, acordaram mais cedo, enfim, se dedicaram muito para poder ter uma pequena empresa, uma média empresa para dar empregos. E essas empresas, dessa luta desses brasileiros que têm essas empresas, volto a dizer, mais de 80% das empresas, né, são poucas empresas no Brasil que têm mais de 200 funcionários, menos de 1% das empresas brasileiras. E sabe qual é a mortalidade das empresas no Brasil? Qual? A gente está falando dos trabalhadores... trabalhadores... Mortalidade é quando a empresa não dura mais do que um Exatamente. ano ou 2. A última análise que nós temos do IBGE, as empresas que foram criadas, você faz uma análise de 5 anos. Né? Então, se nós pegarmos o número que nós conhecemos de 2009 até 2014, antes da crise, de 2009 a 2014, são 5 anos, morreram mais de 60% das empresas. Só sobraram 39%. Não estou dizendo que é porque a CLT tem culpa, mas porque existem excessos, abusos. Existem empresas brasileiras com muitos advogados, não estou criticando os advogados, mas tem empresas, tem uma empresa aqui, isso foi uma denúncia do jornal Estado de São Paulo, em dezembro, que uma empresa do ABC tem mais de 10 vezes as ações do Japão. Será que isso é normal? Nós estamos discutindo outras coisas legal, Mauro? E não estamos falando as dos empresas são abusos. doadoras para Não as estamos campanhas falando dos políticas, mas abusos. são os empregados que votam. Então, Agora, eu Mariana, queria estar só no lugar para de terminar vocês. isso, sabe qual é o sentimento hoje, Mariana, de quem tem empresa no Brasil, tem medo de dar emprego? Eu não queria que fosse assim, eu queria que fosse uma relação de confiança. A gente sempre ouve falar que, e isso é uma realidade, de que no Brasil é muito caro admitir, é muito caro manter o empregado e é muito caro demitir o empregado e, além disso, existe a questão da insegurança jurídica. Esse projeto ele vai na questão da insegurança jurídica. E a questão de manter o empregado, dos encargos? Muitos internautas estão perguntando, o Márcio está perguntando sobre isso aqui também. Isso pode ser uma forma de avançar nesse projeto? Diminuir os impostos não ajudaria a gerar empregos? O grande problema é que só quem está pagando o pato, quem está pagando a conta
da crise é só o trabalhador, porque a gente vê, não, temos que diminuir o custo do Brasil, temos que facilitar, diminuir os custos para a empresa, ótimo, vamos diminuir, mas ninguém falou aqui em redução de impostos, ninguém falou em redução da burocracia para se criar uma empresa, só fala o quê? Reforma trabalhista. É fato, a proposta, ela em si, ela não retira, vai tirar horas extras. Claro que não, porque está na Constituição, não pode, mas ela permite que se flexibilize. Ministro, isso não é possível? Questão de redução de impostos em cima dos encargos trabalhistas? Isso é bom. A questão trabalhista, primeiro eu quero só fazer um reparo aqui. A proposta ela não foi construída por empregadores. O ministro do Trabalho, pessoalmente, visitou sindicatos de trabalhadores, federações, confederações e centrais e dialoguei. Então a proposta foi feita também com as centrais sindicais. Ouvindo proposições de centrais sindicais e também empregadores, porque todos são brasileiros. Nós temos o trabalhador empregador e o trabalhador que contrata e o trabalhador que é contratado. A questão não está no investimento sobre o salário, sobre o 13º, sobre as férias, sobre o vale-transporte, aquilo que você pode especificar numa planilha. A insegurança jurídica existe quando o acordo coletivo ele é tornado nulo algumas cláusulas e depois, no futuro, quem pode mensurar uma interpretação subjetiva com base num acordo coletivo que é tornado nulo. A nossa proposta, ela dá força de lei para os acordos coletivos deliberar sobre 13 itens. Avançamos, por exemplo, no que diz respeito à participação nos lucros, a representação do trabalhador no estabelecimento do trabalho, podendo ser pela representação sindical. Eu defendo a representação sindical, defendo a contribuição para que os sindicatos tenham força. Eu nem imagino o que vai acontecer com os sindicatos, mas é o seguinte, nosso tempo acabou, nosso programa está terminando e como é um programa ao vivo, essa interrupção brusca vai parecer muito deselegante, mas é assim, né, Mauro? É a vida. Quero que você agradeça a participação dos internautas. Obrigado, e eu espero que o ministro e todos os nossos convidados possam depois dar uma olhada nas perguntas, porque podem servir também de balizamento aí, porque são vários os questionamentos. Eu agradeço muito a participação do ministro Ronaldo Nogueira, do Ronaldo Fleury, que é procurador-geral do Trabalho, do deputado Rogério Marinho, é parente do Roberto Irineu, do Zé Roberto? Participação societária. Participação societária. Do deputado Valdir Lippe e do Orlando Silva, para que todos, Vitor Lippe e do Orlando Silva, para que todos se sintam representados. Espero que a gente tenha conseguido ler todos os tweets ou os tweets mais importantes de vocês. E a gente volta a falar sobre esse assunto, porque a gente vê que é um assunto que interessa a todos os brasileiros. Todos de olho nas reformas propostas pelo governo. Muito obrigada pela audiência, pelo carinho de vocês, pela participação. Até semana que vem. Tchau. Obrigada.